Amigos, nesses tempos em que vários projetos políticos têm se utilizado intensamente da religião para alcançar seus objetivos, não é? Nós temos uma situação em que vários países, alguns dos quais muito importantes na geopolítica mundial, têm lançado mão do apelo e da retórica religiosa, não é, para alcançar sucesso entre as massas. E, estranhamente, esses projetos radicais, essas ideologias radicais, elas têm, por dentro da democracia, alcançado sucesso eleitoral, negando os valores básicos, não é, fundamentais da democracia. Então, nada mais oportuno nesse contexto do que nós discutirmos e pensarmos sobre a relação entre religião e política, e especificamente sobre a relação entre cristianismo e democracia. Não é verdade? A democracia, claro, ela é um conceito, uma ideia de longa data. Né? Gregos, romanos, filósofos, iluministas, não é? Já tratavam, já abordavam, já pensavam como é que as formas democráticas poderiam melhorar o processo civilizatório. E as diversas disciplinas, campos do conhecimento, né? A filosofia, a ciência política, a sociologia, também acumularam um saber, né, imenso sobre a democracia em suas mais diversas nuances e dimensões, não é verdade? Aqui no nosso mini curso, nós nos propomos a refletir um pouco sobre a relação entre cristianismo e democracia. Nessa primeira parte, então, diante dessa imensidão de abordagens e teorias sobre a democracia, claro, aqui nós nos propomos a pontuar algumas reflexões importantes para nós. Hoje, nessa primeira parte, eu quero apenas destacar dois elementos da democracia que parecem ser um consenso, em qualquer que seja a abordagem sobre o tema. O primeiro elemento é que a democracia, claro, é o governo pelo povo. Premissa básica da democracia é que os governantes e os representantes são eleitos pelo povo, não é? É claro, a forma democrática que se tornou hegemônica no século XXI é o que nós chamamos a forma representativa de democracia. Os cidadãos escolhem pessoas e partidos para governá-los e para representá-los. Alguns chamam de democracia liberal ou democracia burguesa, não é? Os mais críticos consideram que esse sistema ele foi criado exatamente para afastar o povo das decisões, para deixar o povo distante do poder. De toda maneira, a escolha dos cidadãos, dos seus governantes e dos seus representantes, ela não ocorre sem interferência de outros fatores. Ela não é estritamente soberana. O poder econômico, por exemplo, determina muito as condições dos processos eleitorais. Aqueles candidatos e aqueles partidos que têm mais recursos, eles têm uma vantagem enorme no contexto do capitalismo. Também a grande mídia, sendo dominada por corporações que têm ideologias, que têm interesses, ela tem a capacidade, não é, de difundir os discursos que lhes são convenientes e também de calar a voz daquelas vertentes, daqueles pensamentos, daquelas proposições que lhes são incômodas. Então, a grande mídia tem um papel na formação da opinião pública e nós entendemos, não é, que então a livre escolha dos cidadãos, ela é, entre aspas. De qualquer forma, a democracia é o governo pelo povo, o primeiro elemento. O segundo elemento é que a democracia é o governo para o povo, não é verdade? Eu estou aqui com o livro do S. Gaden, Fé Bíblica e Ética Social, e ele lembra que a democracia ela não comporta conceder privilégios a grupos especiais, ainda que eles sejam poderosos. A democracia visa o bem comum. Ela não olha para um indivíduo, ela não comporta o indivíduo, não é, isolado, independente e autossuficiente, também não considera que a sorte do indivíduo deve estar sujeita ao Estado, não é, sobre todas as coisas. A democracia percebe o indivíduo na sua dignidade, na sua criatividade, mas inserido numa coletividade. E por causa disso mesmo,
A democracia, como governo eleito por uma maioria e não por uma unanimidade, né? Devemos lembrar, a democracia presume o direito de divergir, de discordar, portanto, haverá sempre uma minoria que tem que estar preservada, não é, em relação à dominação da maioria, aquela antiga preocupação da tirania da maioria. Por isso, os regimes democráticos modernos, eles se empenharam em preservar os direitos das minorias. E é nesse sentido que nós, na segunda parte do nosso encontro, do nosso mini curso, nós vamos abordar como é que a preocupação com a democracia surge no ambiente religioso, especificamente no ambiente do cristianismo e ainda mais especialmente no ambiente da reforma protestante. Nós vamos entender por que os reformadores, ou pelo menos grupos, não é, que faziam parte dos reformadores, se preocupavam com a democracia. E se há elementos, motivos religiosos que informavam essa preocupação do protestantismo, sobretudo em relação à necessidade da introdução de princípios democráticos nas sociedades de então. É o tema do nosso segundo encontro. Um abraço a todos.